Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este momento maravilhoso. Eu estou sempre muito feliz, mas hoje estou muito feliz mesmo, porque esta senhora faz parte da minha vida e não há coincidências, e cruzarmos várias vezes em projetos diferentes, em situações diferentes, até porque ela chegou a ser minha médica em Portugal, agora que estou na Islândia, e disse, isto é muito mais. Então, quando tive a noção que ela me apresentou alguns temas que eu, apesar de estudar estas coisas, não tinha noção, como epigenética, eu disse, bom, só pode. Bem-vinda, doutora Manuela Cerejeira. Olá, Ana Margarida, muito obrigada por toda esta apresentação. E é muito por essas curtinha, porque eu podia dizer a tua currícula que é extensíssima, mas para a maior parte das pessoas que nos vão assistir agora e que vão assistir mais tarde, que já nos enviaram mensagens, dei um abraço para a Leiria, que há pessoas que nos enviaram mensagem de Leiria mesmo agora, para pessoas do Brasil que também dizem que vão assistir mais tarde. Eu gostava que tomassem muita atenção, não só na capacidade de comunicação, mas também no conhecimento, e seguissem a doutora Manuela Cerejeira. Os contactos dela estão nos comentários, porque ela tem uma visão holística, nós já aqui falámos sobre isso, o que é uma visão holística. É uma pessoa com uma responsabilidade e um poder de investigação e uma capacidade de síntese extraordinária, e ela é investigadora, trabalha em muitas áreas, e por isso eu fiz um convite e ela vai cá estar mais vezes. Inclusivamente, a doutora Manuela Cerejeira é daquelas pessoas que se disponibilizou, e na altura com uma agenda extensíssima, que há 3 anos atrás, quando agora começou, ela trouxe um espaço chamado Ginásio da Epigenética, onde ela colocava toda a gente a pensar, e teve um sucesso incrível. Claro que a dinâmica de voz é uma coisa que nós gostamos muito, porque nós as duas gostamos mais do casulo. E vocês podem acompanhar esses podcasts também no portal guiadaalma.com.br, como também na página do programa Agora. Podem ir para trás e procurar o Ginásio de Epigenética, que é absolutamente incrível. Ora bem, nós vamos começar por perceber o que é isto de ser médica, mas depois de biorregulação sistémica. Ou seja, como é que isto aconteceu na tua vida? Tu tiveste a tua formação foi normal, não é? Quando eu digo normal, é aquela formação académica, aquele caminho. Trabalhaste muito e continuas a trabalhar com o Sistema Nacional de Saúde, e agora gostava que contasse um bocadinho da tua história. Ok, muito bem. Bom. Se calhar a começar porque eu escolhi medicina, nem sabia muito bem porquê, e a verdade é que só me encontrei a mim na medicina no 6º ano da faculdade, quando o professor de psiquiatria, numa aula teórica, nos diz: todas as doenças são psicossomáticas, os nossos colegas é que não gostam de ouvir isto. E eu finalmente naquele dia senti-me em casa, porque para mim era muito frustrante e um pouco confuso como é que a medicina tinha tanta informação de vanguarda relativamente a tanta situação de doença, não vamos dizer que é de saúde, é de doença, e depois grande parte das situações ficam como doença crónica. Então fazia-me imensa confusão, porque é que tem que ser crónico, porque é que afinal não se resolve. Enfim, e quando eu vi aquela situação, eu senti-me em casa. De qualquer modo, lá está, porque a medicina é fabulosa para salvar vidas e para resolver coisas urgentes e emergentes, mas essa situação do ficar crónico e do ir dando o comprimidinho para o sintoma era uma coisa que não me satisfazia. Portanto, eu acabei por escolher saúde pública, que era a especialidade que eu achava que me podia permitir contribuir para a educação para a saúde, para trabalhar grupos de população num estilo de vida diferente. Portanto, é a especialidade que trabalha em parte na prevenção e na educação para se viver de forma diferente. E eu percebia que, efetivamente, entre a escolha que fazíamos de viver e a escolha que fazíamos do que está cá dentro e do que sentimos, isso condiciona a nossa saúde, não é? Portanto, essa visão, digamos que sempre foi minha, independentemente de eu estar a fazer medicina. E
Pronto, e portanto fiz esse percurso pela saúde pública, pelas áreas de investigação. Quando acabei a especialidade, concorri a uma bolsa de estudo da União Europeia, precisamente nas áreas de epidemiologia, no estudo de epidemias, na mitigação das epidemias, etc. E tive uma bolsa de 2 anos. O objetivo... Estiveste em Espanha, portanto fora de Portugal, não Sim, foi? estive em Espanha, exatamente, mas depois as formações conjuntas nós íamos estando em vários países. Portanto, de alguma forma foi esse um privilégio que eu fui andando aí por vários sítios a interagir e a estudar várias coisas. E o objetivo, efetivamente, era criar uma rede de vigilância das doenças transmissíveis a nível europeu, seguindo um pouco o modelo americano, que tem um mesmo formato dentro dos Estados Unidos, e, portanto, era aquele modelo de, não é propriamente uma Organização Mundial de Saúde, mas é uma instituição que é orientadora e que é credível, que reúne toda a informação do que acontece na Europa a nível de doenças transmissíveis. E, portanto, na altura ainda não havia... Desculpa só complementar, com profissionais como tu, que estavam em contacto direto também com as populações, não é? Portanto, é uma outra dinâmica. Isto tem que ser sempre em contacto direto com o que seja. Portanto, a formação era treinar-nos para ir para situações de surto, de epidemia, do que fosse, e tomar as medidas que fossem preciso tomar. Coligir dados, fazer estudo estatístico, orientar relativamente a medidas de controle, o que seja. No fundo é o grupo de cientistas que pode dar orientação a que eventualmente as autoridades governamentais, ou seja, de que patamar for, o que é que elas devem recomendar para a população. Portanto, é tipo a base... um bocadinho isso, porque é para as pessoas perceberem que tu não és uma chamada vulgo médica normal, daquelas que as pessoas conhecem, tu precisas da investigação. E eu conheci-te exatamente não só nessa dinâmica, mas depois mais tarde num outro projeto voltámos a encontrar as duas, sem saber que as duas iríamos encontrar exatamente nessa área de investigação. Tu precisas sempre de saber porquê, qual é que é o impacto daquilo, como é que aquilo pode funcionar, qual é o impacto positivo que pode ter nas pessoas. E depois chegaste a esta medicina de biorregulação sistémica. Para quem não tem ainda a noção, que eu fiquei encantada quando te conheci, não só por isso, mas o que é isto, Manuela? Ok, muito bem. Então, desde esse percurso que fui fazendo pela saúde pública e pela epidemiologia, é claro que quando regressei a Portugal, eu fui convidada diretamente, entre o convidado e quase requisitada para ir para a Direção-Geral da Saúde. E, portanto, estive a trabalhar nesses programas de nível nacional e trabalhei, inclusivamente, diretamente. Aliás, a minha chefe direta, para chamar alguma coisa, era a doutora Graça Freitas, que na altura ainda não era diretora-geral da Saúde, não é? E, portanto, eu fui continuando por aí e com vários papéis que fui tendo, mas sempre tive este bichinho de porquê que é assim e como resolver as situações. E depois, por um próprio processo meu de desgaste muito grande, etc., eu comecei a procurar alguma linha médica credível. Não estou a pôr nada em causa do que não seja, mas para mim eu tinha que perceber que aquilo funcionava e que tinha uma base científica, e acabei por ir parar às mãos de um colega que efetivamente tinha essa abordagem, que me ajudou a reequilibrar o meu desgaste, etc., e portanto depois comecei a estudar. E o que é isso? Não tem nada de muito transcendente, é uma visão usando toda a informação que a pessoa tem do seu histórico, perceber como é que se encaixam as peças do puzzle, porque efetivamente nós não somos um intestino e um estômago e uns olhos e um não sei o quê, está tudo absolutamente interligado, é tudo interdependente. Mesmo a nível só orgânico é tudo interdependente, mesmo que não se vá para os níveis da imunologia ou da endocrinologia, que aí quimicamente já está tudo interligado, mas mesmo só neste contexto da inter-relação dos vários órgãos e sistemas. Então é uma visão de como aqueles sintomas afinal me estão a dizer coisas que eu não tinha aprendido na outra medicina, que significa como é que afinal tudo está interligado e também que se aquilo está com aquela expressão, o que é que ele está a passar
e como é que se pode reverter o processo. Portanto, esta biorregulação significa mesmo isso, como é que podemos voltar a ajudar o corpo a voltar ao seu ponto inicial de equilíbrio. É claro que eu não vou dizer que é instantâneo, não se trata de minimizar sintomas, trata-se de reverter processos, ou de contribuir, ou de estimular o corpo para que ele reverta processos. Porque assim, na natureza, tudo é sustentável, tudo é económico. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se um corpo está desregulado há muito tempo, porque a pessoa come sempre mal, ou porque a pessoa nunca dorme o suficiente, ou porque a pessoa fuma demais, ou porque qualquer outra coisa, o corpo que tem uma capacidade inata de autorregulação e de cura e de autocura, ao fim de algum tempo não tem mais energia para continuar a contrariar um processo que vem de fora e que está a desorganizar o corpo, não é? Portanto, vai permitir, toda a nossa biologia, o que vai fazer é perpetuar aquele desequilíbrio com o menor consumo possível energético, biológico, o que quer que seja, não é? Portanto, se esses processos de regulação estão assim há 20 anos, não se vão regular em 3 meses, não é? Claro que sim. Claro que Mas isso não significa que não se volte atrás, pronto. E esta visão inclui todos os patamares, portanto, inclui o patamar do sistémico, ou seja, dos vários sistemas interligados, inclui o patamar do químico, no sentido que qualquer pensamento, qualquer emoção tem consequências químicas no nosso corpo e, portanto, de imediato vai ter consequência na produção das nossas hormonas, diretamente tem consequência na produção e na efetividade do nosso sistema imunitário. E depois passamos também para o nível da própria célula, portanto, aqui ainda estamos a falar de comunicação. Saúde é comunicação. Doença é a falta de comunicação, ou uma comunicação incoerente entre as várias partes do que quer que seja, não é? Pronto. E, portanto, depois ainda há aquele outro nível de comunicação dentro da própria célulazinha, e nós que temos a mania que o nosso cérebro é que é uma coisa fantástica e que o racional é uma coisa fantástica, quando se percebe que o comando de tudo o que se passa no nosso corpo é dado por cada uma das nossas células e não pelo nosso cérebro, a visão muda completamente. E, portanto, cada célula tem consciência do que é melhor para si própria. E isto está provado cientificamente, não é? Então há não sei quantos patamares de regulação no nosso corpo, mas depois há outra coisa lindíssima, que é, assim, qual é o fenómeno mais poderoso que permite regular tudo ou que permite desregular tudo? É o nosso estado emocional. Ponto. E este é aquilo que mais poderoso nós temos, para nos regularmos ou para nos desregularmos. E tem um peso, é muito pior, está sempre com rancorzinhos, ódios, ressentimentos, do que fumar um maço de tabaco por dia. O maço de tabaco tem aqueles químicos muito maus. E obsessivos. Sim. Por isso agora exatamente. percebem porque é que eu fiz questão de trazer aqui que a doutora Manuela, para mim a Manuela, faz parte da minha vida em várias áreas. Nós participámos em palestras, ela participa em muitas palestras, ela explica, ela está sempre a partilhar conhecimento, eu já vos vou no final, depois já vamos explicar como é que vocês podem ter acesso. Ela ainda por cima é de uma generosidade, porque traz esta forma simples, não simplista, de trazer todos estes conhecimentos científicos, e quero-te agradecer porque a tua ressonância é fantástica, porque estão aqui 2 donos e 2 diretores de rádio. Eu quero enviar um abraço muito grande, que foi aquele primeiro que chegou, que é ao Jorginho Moreira, da Rádio JM, e também a uma rádio de Bordeaux, que é a Rádio Libre, que é a Luso-Ibérica, que está aqui. Portanto, seja o que for, já estamos a chegar muito mais longe. E esta informação já está a ir. Muito obrigada, porque eles fazem parte, o programa agora faz parte da rádio deles, e o facto de eles estarem aqui presentes é fantástico. E a Clarice Carmona está sempre aqui em todas as lives, é absolutamente maravilhosa, e eu queria deixar aqui esta mensagem. O que é que acontece? Depois disto que a Manuela esteve a dizer, um dia nós estávamos a falar e ela explicou-me isto tudo e eu disse, ok, eu sei disso,
porque inclusivamente ela sabe a minha história clínica, eu vou só aqui partilhar aqui algumas coisas, nem sequer teve a ver com isso, a ver com outra situação do útero, mas na minha história clínica do lado materno, muitas pessoas transitaram, ou seja, muitas pessoas faleceram de vários tipos de cancro, muito jovens, inclusive eles não fumavam, não bebiam, uns eram na cabeça, outros eram nos pulmões, outros eram... Portanto, eu disse, Manela, como é que eu reverto isto? Ainda por cima eu tenho um irmão, tenho sobrinhos, como é que nós temos 50%, como é que eu reverto isto? Porque nós sempre tomámos suplementação, a minha mãe já há 50 anos tomava suplementação, não comíamos carne, isto e aquilo outro e não sei o quê. Para além de tudo aquilo que ela teve a explicar, dos pensamentos e do impacto emocional, e depois, mais tarde, com o trabalho terapêutico, vim a perceber que tinha a ver com o impacto emocional. Grande parte, ainda por cima é cancro, portanto, depois um dia podemos falar um bocadinho mais sobre isso, sobre a metafísica. Ela explicou, bom, então eu vou-te explicar uma coisa. Sabes o que é epigenética? Eu disse, bom, eu já ouvi falar da epigenética. Eu da genética sei. E, entretanto, ela começou-me assim, sabes, os gêmeos podem morar em famílias diferentes, podem viver em países diferentes e vão ter histórias diferentes. Eu disse, realmente esta explica, nunca mais me esqueci. Foi assim muito, a sério, então escuta lá. E depois eu fui a uma palestra, para além do que ela me explicou, fui assistir várias palestras. Então, minha cara amiga, o que é epigenética? E que perspectiva, que paradigma é este que nos faz mudar tudo? A mim mudou tudo. Aliás, também não estava aqui ainda, não é? Já tinha transitado seguramente. Portanto, tu fazes parte da minha presença aqui. O que é isto da epigenética? Então, é muito simples. Todos nós aprendemos que temos genes, não é? Temos genes. O que é que são esses genes? São umas proteínas muito especiais, muito grandes, muito compridas, muito o que seja, que estão cheias de informação. E essa informação é indispensável porque é ela que permite que eu tenha o corpo que tenha a altura que tenha a visão que tenho, etc, etc, etc. E pronto, e portanto, toda essa informação que é relativa à estrutura do que eu sou, está lá e todos nós temos, e é por isso que temos a estrutura que temos, digamos, física e até intelectual e por aí fora. A outra coisa é, dentro daquilo que nós herdamos, também todos nós sabemos que se fala de códigos que podem ter a ver com doença. E, portanto, em algumas famílias, as famílias são de diabéticos, noutras são de hipertensos, noutras são de asmáticos, noutras o que seja, etc, etc. E, portanto, de alguma forma, fomos todos ficando conformados. Pois, já os pais também tinham, nananana, isto é genético, não é? Claro. E isto era assim. Entretanto, o fantástico disto é que é assim, a ciência ou a medicina sabe muito, mas sabe o que sabe, porque há muito que não sabe. E por isso, nestes processos sempre de procurar saber mais, quando começa a andar um bocadinho mais à frente, acaba por encontrar coisas que às vezes põem em causa as anteriores. E, efetivamente, o fundo da medicina está sempre num processo constante de atualização de conhecimentos. Vamos dizer que não é válido o que está a ser dito agora, não existe melhor. Agora, se calhar, daqui a 3 anos já vamos dizer outra coisa, não é? Outra coisa, exatamente. Mas, relativamente à epigenética, então, o que é que ficou muito, muito claro e muito bem identificado e que também há uma outra explicação que eu também vos queria dar para se perceber. Vamos lá ver. Se há códigos de doença e se esses códigos de doença tivessem sempre a ser ativados, e pode ser em nós, ou pode ser nos animais, ou pode ser nas plantas, então significa que a vida trazia já em si um processo de autodestruição. Exatamente. E isso não é verdade, senão já provavelmente se isto nós estávamos aqui, espécie humana, já estava tudo completamente alterado. Portanto, aquilo que é a vida tem uma dinâmica própria, tem uma coerência, e essa coerência nos seus processos de comunicação não inclui, nunca vai incluir a desregulação, a desconexão, a não comunicação. Neste caso, a expressão de alguns genes de doença que vão condicionar aquela vida a ficar alterada. E então o que é que se percebeu, e está neste momento pode-se perceber ainda mais em pormenor, mas já não vai ser posto em causa aquilo que eu agora vou dizer, porque já está completamente identificado.
que é esses códigos de doença, os nossos cromossomas, não é? O tal material genético que são ali tipo umas salsichas, não é? Umas salsichas em cruz, tem lá informação e para nós sabermos o que é que lá está, tínhamos como que começar a esticar a salsicha para ver o que é que lá está dentro, não é? Pronto, quando se estica e como aquilo tem informação, é como se nós estivéssemos a abrir um livro. Então, esses códigos de doença é como se nós tivéssemos um livro que tem um capítulo cheio de coisas horrorosas. Se nós nunca chegarmos a abrir aquele capítulo, nunca vamos ler aquelas coisas horrorosas. Vamos lá um clipe, ou um agrafo, ou o que seja, e aquilo mantém-se assim. O que se passa é que, em condições adversas, condições ambientais à célula, condições ambientais adversas à célula, dentro da qual está o material genético, então essa parte do livro que estava fechadinha pode-se abrir. Mas ela só se vai abrir em condições adversas. O que é que são condições adversas? Emoções que não são boas, pensamentos repetitivos que não são bons, alimentação errada de forma sistemática, falta de água, por exemplo, que é fundamental para eliminar toxinas. E de boa qualidade, não é? Sim, sim. Que de preferência de boa qualidade, se puder ser aí nos glaciares, fantástico, não é? Exatamente, glaciares. Eu saí da alcalina ionizada para os glaciares. Exatamente. Exatamente. Pronto. E que mais? Ambientes de tensão, de discussão, de poucas horas de sono, de muito sedentarismo. Aquelas coisas básicas que nós sabemos que são boas, são boas. Há um século atrás não havia praticamente doença crónica. Não havia pessoas a morrer de doença crónica, nem a ficar doentes de doença crónica. Havia situações agudas, infecciosas, e não havia antibióticos e não podia morrer mais rapidamente, não é? Mais facilmente, mas não havia viver com uma doença que não... Não, isto tem a ver com os nossos hábitos de vida. Bom, então, voltando a isto, tudo aquilo que não são bons hábitos de vida, incluindo o estado emocional, acionam a abertura daquelas páginas do livro que nunca iriam ser abertas se nós estivéssemos em equilíbrio. Ou seja, as doenças, no fundo, estão lá adormecidas, estão lá encostadinhas. É o Os tal códigos da doença estão lá, exatamente. Os códigos da doença estão lá, mas nunca iriam expressar-se. Então, exatamente. A epigenética, o que é? É a influência do meio, que é o epi, fora, sobre a genética. De onde, tendo uma vida regulada, equilibrando o estado emocional, etc, 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 tudo aquilo que lá estava na genética não vai ter que se exprimir, nem vai ter que se expressar. Ou seja, a pessoa vai ser saudável mesmo que toda a gente seja diabética na família. Exatamente. Certo? Diabética, pronto. Com cancro, com outra situação qualquer. O que seja, exatamente. Exatamente. Pronto, o cancro então, é uma situação imaginem muito especial. o poder disto de nós. Que a Manuela disse, agora sabes que tens a responsabilidade. Eu disse, pois, é a habilidade de mudar tudo o que está fora para depois isto ter uma interferência naquilo que está dentro, não é? E então uma mudança de paradigma, mas saber que podemos alterar é absolutamente extraordinário. Portanto, foi aí há uns anos que eu fiquei realmente fascinada com isto. Claro, porque assim, a visão genética é determinística, ou seja, eu não posso escapar de ter aquilo. E, portanto, fazemos como a Angelina Jolie e começamos a cortar uns quantos órgãos. Quer dizer, se os órgãos não fizessem falta... Porque era a crença que eu tinha, tu sabes, na minha família, os 3 em 3 meses, ano a ano, iam transitando todos, iam partindo todos, portanto, não havia forma de parar aquilo, portanto, é absolutamente impressionante. E, portanto, nesta ótica, o que percebemos é que não é a genética que tem poder sobre mim, sou eu que tenho poder de decisão sobre aquilo que eu quero para mim, para a minha vida. E depois podes-me dizer, mas isso é sempre fácil. Não estou a dizer que isto é sempre fácil. Há momentos em que podemos precisar de um profissional, um psicoterapeuta, o que seja, ou de fazer umas férias, ou de ir apanhar sol. Mas outra coisa é perceber que a decisão é minha, o poder está em mim e a responsabilidade é minha. Para o bem e para o mal, não é? Porque, no fundo as pessoas estão um bocadinho hipnotizadas e adormecidas
E o que elas querem menos é ter mais responsabilidades e preferem um comprimido do que tomar alguma outra decisão, não é? Mas isto é Por isso fantástico. é que quando tu fizeste aquele espaço no agora, que eu de vez em quando volto a repetir, que é o ginásio da epigenética, tu disseste exatamente isso. Meus amigos, isto é como ir ao ginásio, é como um treino. Nós já sabemos, não é? O falha-ação, se não fizemos hoje, temos que recomeçar. Eu gostaria que tu agora, não é, como nós dizemos, isto não é uma consulta, portanto, ela está completamente disponível. Então, os contactos da Manuela estão aí no Facebook, portanto, estão aqui nos comentários, vocês podem aceder, podem marcar com ela, podem colocar todas as questões, mas eu gostava que tu agora desses alguns detalhes, porque, por exemplo, quando tu disseste aqui os bons pensamentos, a não repetição, como é que nós podemos quebrar isso, tal e qual como quebramos ali a molécula da água, não é? Como é que podemos quebrar isso? Quando falaste aí da água, algumas sugestões, porque isto parece muito óbvio, e há aqui pessoas que eu conheço pessoalmente que já sabem disto, mas que ainda não estão a fazer. Então, o que é que nós podemos fazer? Porque uma ação gera um comportamento completamente diferente, não é? Como é que nós podemos cortar, Manuela? Que soluções? Doutora Manuela, eu lamento imenso para mim é Manuela. Doutora Manuela, como é que nós podemos, Igual. como é que nós podemos então dar aqui algumas sugestões? Porque também há momentos mais fáceis. Nós sabemos que agora este facto de haver o segundo condicionamento em Portugal, porque há aqui outras pessoas que estão no Brasil e tudo que também estão, mas estão em liberdade. Eu estou em liberdade, mas vocês estão em liberdade condicional, no fundo estão numa liberdade dentro de um espaço condicionado. Claro que este ambiente vai proporcionar o quê? Mais constrangimentos nas relações se a pessoa está a viver com outras pessoas, mas depois também se também está sozinha, também tem outros desafios. Por isso, o que é que nós podemos fazer? Ok, então não no contexto propriamente dos confinamentos, mas se calhar num contexto mais geral. Geral, claro. Sim, exatamente, algumas sugestões. Sabendo que, no fundo, sempre a liberdade, a maior liberdade que nós temos é a liberdade do nosso próprio pensamento. Essa ninguém nos tira, ninguém nos vai cortar, não é? Não é possível, nenhum confinamento nos tira a liberdade de pensar e de sonhar. Importantíssimo, sonhar. Bom, então, o primeiro é assim, quando esta informação chega, ela pode ser tipo uau, ou pode ficar lá muito cinzenta e nem se perceber muito bem. Quando nós percebemos, quando chega o momento em que cada um identifica que, epá, então, mas isto depende de mim, então o que é que há, como é que eu vou fazer isto, não é? O primeiro ponto é mesmo a pessoa assumir, epá, eu quero cuidar de mim. Enquanto a pessoa não assume que quer cuidar dela própria, não vai fazer nada, não é? Portanto, digamos que o primeiro ponto é o compromisso que eu quero, que eu crio comigo própria de quero mudar alguma coisa. Eu não estou a dizer que porque eu quero, eu estou a mudar. Mas se eu não sentir o desejo de o fazer, eu não vou fazer. Porque este desejo que vem... não é? Sim, exatamente, porque este desejo que vem de dentro, traz a energia que permite iniciar a mudança. Se não houver nada, não é porque aquilo, que giro, assim vais mudar. Se eu não tiver energia para isso, eu não vou mudar nada, não é? Pronto, esse é o primeiro ponto. Depois, obviamente, que nós não, naturalmente, não se muda tudo de repente. Nós podemos escolher qual é a área que vamos mudar em primeiro lugar. Imagino que é alguém que está sempre a comer comida pré-cozinhada, pré-fabricada, nananã, se calhar o melhor é começar a ir ao sábado ao mercado, comprar os vegetaizinhos lá da zona, comer mais uma hortaliça. Portanto, tudo aquilo que tem minerais e vitaminas, tudo aquilo que cresce na terra, que vem das árvores, etc., tem os nutrientes principais para a nossa vida, não é? Não é propriamente nem a bolachinha, nem a pizza, nem o hambúrguer, nem muita carne, porque onde há mais carne, onde há mais consumo de carne no mundo, é onde há muito mais doença crónica, muito mais doença cardiovascular, cerebrovascular, obesidade, por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Pronto. E então, pode ser pela área alimentar, pode ser, e pode ser tudo ou, não tem que ser tudo ou, mas pode ser não é?
a questão da atividade física é fundamental. Eu costumo dizer, nós temos, os nossos maiores membros são duas pernas, dois membros inferiores, são enormes. Vocês acham que um corpo era criado com duas pernas enormes para estar sentado? Não! Elas precisam de ser exercitadas, não é? O caminhar é indispensável para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, para a nossa vitalidade, para a ativação das funções cardiovascular e respiratória, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, introduzir algum movimento na vida diária ou semanal. Qual for, não é? Até pode ser dançar, outra coisa, em casa. Exatamente, pode ser há dançar. essa alteração bioquímica, a pessoa fica mais bem disposta logo a seguir. Não tem que ser uma coisa intensa, não é? Pode ser yoga, claro, pode ser... claro, pode exatamente. Ser... Pode ser subir e descer as escadas do prédio, não tem que ir para o ginásio, quer dizer, não... O que seja, pode saltar à corda, pode sentar-se e levantar-se da cadeira, que é uma das coisas que pode dizer pessoas com muita limitação de movimento, então levante-se e sente-se, levante-se e sente. Para algumas pessoas isto pode ser um esforço. Pronto, mas está em movimento, não é? Depois, outra coisa muito importante é beber água suficiente. Há pessoas que não se lembram de beber água e há outros que bebem refrigerantes em vez de... Refrigerante é lixo, é tóxico, não devia sequer ser fabricado. Portanto, água. Eu gostaria muito que tu aprofundasses só um bocadinho da água. Nós também aí tivemos os dois num projeto em que a qualidade da água é fundamental. E nós sabemos que há países em que não há água, por exemplo, eu estive no Quênia e nem sequer havia acesso à água. E tínhamos que ferver a água, que é aquilo que normalmente, mas era a única forma, entre uma água suja e uma água fervida, era a única forma que se podia dar às crianças. E depois, portanto, havia ali algumas outras situações. Mas a qualidade da água é fundamental. E eu gostaria só que tu, porque isso também aprendi contigo, como tu sabes, gostaria só que tu dissesse aí uma média. Claro que cada corpo é um corpo, mulheres e homens, claro que uns com uma atividade mais intensa, outros menos intensa, porque inclusivamente quanto mais envelhecemos, menos vontade temos de beber água, mesmo para quem bebia muita água, depois começa a ter preguiça de beber água, não é? E estamos a falar da água e pode ser chá. E está bem que a água também está na sopa, mas é fundamental beber água. Podes dar só aí uma dicasinha em relação à água, porque nós somos feitos de água, não é, Manuela? E é fundamental a água. Sim, sim, a água é mesmo fundamental. Todas as nossas funções, para todas as nossas funções físicas, a água está lá. Mesmo no nível celular, a água está lá. Mesmo na função de cada uma das proteínas do nosso corpo, sem água não funciona. Então, a água é absolutamente fundamental. E um dos pontos fundamentais é que é tudo aquilo que nós temos vias de eliminação, não é? Seja pela pele, seja pela respiração, seja pelas fezes, seja pela urina. Então, todos aqueles produtos ou subprodutos do nosso metabolismo, cuja via de saída é pela urina, se não houver água suficiente, vai ficar acumulado no nosso corpo. Portanto, e, aliás, as pessoas até podem reparar nisso na própria cor da urina. Porque claro. se estiver mais limpa, ela é transparente, senão vai tendo uma coloração mais escura, não é? Exatamente. Portanto, não estou a beber água, basta olhar e ver que não estou a beber água. Portanto, é fundamental beber. Isso que estás a dizer é uma boa referência para cada um perceber, e acho maravilhoso esse exemplo, Ana Margarida, porque é maravilhoso que assim cada pessoa percebe se está a beber muito ou se está a beber pouca. Uma urina amarela, acastanhada, alaranjada, não sei o quê, é igualzinha que a água é mais do que insuficiente. Portanto, uma água suficiente será uma urina clarinha, quase transparente, ligeiramente amarela, mas uma coisa super suave. Se estiver assim, a água que a pessoa está a beber é suficiente. É claro que o organismo precisa de uma quantidade diferente. Digamos que para uma pessoa de 60, 70 quilos, menos do que 1,5 litro é pouco, efetivamente, não é? Mas lá está, mas se for verão vai precisar de mais. Se tiver mais atividade física pode precisar de mais. Se tiver menos atividade física vai eventualmente precisar de menos. É claro que aqui podemos juntar os outros líquidos que bebemos durante o dia, como os ditos chás. Também tenham atenção aos chás, porque agora há muito chá cheio de cor e cheio de aroma, que aquilo é só químicos, não é? Só químicos, aquelas bolsinhas, não é? Façam a mesma coisa, tenham umas plantinhas em casa ou no telhado, que aquilo é um coquetel de químicos.
A pessoa pensa Exatamente. que está a tomar uma infusão, que não é chá, uma infusão que vai apoiar ou limpar os rins e afinal está a intoxicar o corpo todo. Sim, exatamente. Eu acabo por às vezes recomendar que se não tem acesso a umas ervinhas naturais, mais vale as marcas brancas dos supermercados do que aquelas super coloridas e bonitas, porque nós pomos aquilo na água e de repente ficou ali uma tinta enorme, um aroma enorme, que é muito mais do que a erva, não é? Pronto. Então, estas são as questões, digamos, mais físicas. Há uma importante que tem a ver com a regularidade do sono, não é? E com o ritmo natural do corpo. Nós somos natureza, nós somos seres deste planeta. E o planeta tem um período de dia, tem um período de noite. No período da noite é para nós começarmos a descansar. Então, eu sei que há pessoas que têm um ritmo muito oposto, mas há outras que simplesmente se habituaram a deitar-se tarde porque sim. Agora, o nosso corpo regenera-se essencialmente nas horas que dorme antes da meia-noite. Essas são muito Isso, mais regenerativas do que as horas depois da meia-noite. Portanto, exatamente. comecem a deitar-se um pouco mais cedo, não é? É uma Depois o diferença outro, incrível. Olha, deixa-me só dar aqui uma exatamente. experiência, porque eu estou num país onde vocês sabem em que depois há o sol da meia-noite e nós durante quase um mês e meio, quase dois, estamos sempre com luz natural. E posso-vos dizer, eu que até durmo pouco, chega a uma altura que é um cansaço, é quase como se sentisse o cortisol no meu corpo, porque nós queremos adormecer, mas mesmo com cortinas, com o que vocês sentirem, o nosso corpo está acordado porque o impulso lá fora, os passarinhos cantam às 2, 3, 4, 5 da manhã, o sol está completamente enorme, gigante, iluminado, portanto o cérebro está acordado, o nosso corpo, eu tive que fazer muito mais exercícios de respiração e meditação para conseguir dormir nessa altura, agora já consegui e já me estou a preparar porque os dias já estão a ficar maiores, porque nós no dia 21 vamos acabar por ter um dia gigante e a partir daí depois é sempre dia durante quase 2 meses. E posso dizer que no primeiro ano senti o impacto, um cansaço, uma adrenalina excessiva, por assim dizer, que é uma linguagem mais corrente, mais comum, parecia que estava sempre a mil, assim, sempre a mil, porque o corpo não descansava, não é? Uhum. Sim, porque assim, nós temos uma glândulazinha, cá bem no centro da, assim e assim, muito pequenina, tipo, do tamanho de um grão de arroz, que é chamada pineal, e ela é regulada pelo ciclo solar. Por isso é que à noite começamos a ficar com menos atividade, porque ela produz um químico diferente, que é o químico do dormir, de onde num país em que há sempre sol, é claro que as pessoas que nasceram nesse país já se foram regulando naturalmente ao longo dos anos, mas para quem não vive aí, a pineal, coitada, está maluca. Não, ela, Olha, aliás, ela não está ou maluca. então, Ela está eu, sempre a ser estimulada porque há sempre mas sol. é verdade. Por isso é que eu quis experimentar, tal e qual como a noite. Depois temos uma altura que é quase sempre noite, eu aí consegui me dar muito bem, porque aproveitava aqueles momentos de luz. Mas por isso é para perceberem o impacto. E quem diz isso, Manuela, eu gostaria muito de falar sobre uma outra coisa que nós falámos muitas vezes, que é as pessoas muitas vezes esquecem-se de retirar os telemóveis do pé, daquelas fichas que tem o botãozinho, desligar os LEDs todos, porque toda a gente em casa tem milhares de LEDs, é a televisão, é os routers. Eu, por exemplo, eu aqui, quando tenho as lives, tenho que ter o router, mas eu desligo o router à noite. Ok? Uhum. Muito Eu bem, gostaria muito muito bem. que tu falasses também um bocadinho disso, porque Sim, isso é fundamental, sim, não é? Foi sim. uma das coisas Então que é fizemos assim, medições e que no meu caso, por exemplo, pessoal, afetava-me imenso, porque eu estava muito em uhum, contato, por isso é que eu faço as lives, mas meus amigos, eu depois tenho que ir para a natureza, ou tenho que eu vou dar um passeio, ou seja, eu preciso depois de me regenerar. exatamente. E até limpar. Porquê? Exatamente, limpar. Porque nós funcionamos mesmo como esponjas relativamente à radiação eletromagnética. Então, ela está à nossa volta, ela é invisível, mas não vai ninguém dizer que é burro o suficiente para achar que ela não faz nada. Porque se é através dela que nos chegam os sinais de imagem ou de som, que agora estamos a aproveitar todos nesta conversa, então Claro. alguma coisa efetivamente está à nossa volta e que se chega aos nossos ecrãzinhos do telemóvel, do computador ou do que seja, também chega ao nosso corpo. Não é porque não se vê que não está. E não é porque não se vê que não interfere, não é? E o Exatamente, nosso aliás, corpo, perpassa o nosso corpo, não é? Perpassa as células. Portanto, está claro, aqui a passar um claro, e-mail, está aqui a passar a claro, rede,
Portanto, isto é a mesma coisa que o raio-x, não é? Nós nunca vemos, mas toda a gente se esconde. Toda a gente se esconde. Claro. Para trás daquela proteção, Claro. mas nós ficamos queimadas, por isso é que as mulheres no Oriente não têm tantos desafios como nós, porque também não fazem tanto, mas nós estamos ali, como não dói aparentemente, não percebemos que aquilo nos está a queimar por dentro, não é? Uhum. Talvez Sim, é uma sim. ideia Sim, não é só mais... por uma vez que vai acontecer uma coisa dessas, porque andar de avião é muito mais do que fazer não sei quantas taques umas atrás das outras, é uma alteração eletromagnética do campo incrível, não é? Mas pronto, relativamente à questão diária, é muito, muito importante que os telemóveis fiquem longe, que fiquem desligados, que não haja corrente elétrica a passar à nossa volta, porque qualquer equipamento que esteja ligado à corrente e que esteja, portanto, ligado à corrente e no sentido on, não é? Funcionar, vai ter sempre corrente eletromagnética a gerar-se. E isso interfere com o nosso estado. E um telemóvel, há experiências feitas de telemóveis ligados, portanto, não é ninguém a conversar, mas simplesmente em on, na mesa de cabeceira e altera o padrão das ondas cerebrais no contexto do sono. Portanto, há uma quantidade de coisas que interferem connosco e nós precisamos de começar a fazer escolhas, não é? Mesmo. Portanto, Se as isso pessoas de desligar... experimentarem, não sei, cada pessoa também pode, deixa-me só interromper para dizer, eu fiz a experiência, como aqui na Islândia é muito campo, portanto, eu vou para zonas onde não há mesmo rede, acreditem que a pessoa, o comportamento altera-se, ou o sono altera-se, se vocês começarem a experimentar a fazer isso durante uma semana, a colocarem o telemóvel, mas eu acordo sempre com o despertador, está bem, coloquem numa outra divisão, porque se ouve, não é? Eu acredito que já não queiram voltar àqueles relógiozinhos que dava vontade de dar uma martelada no relógio, mas coloquem numa outra zona, pelo menos a 3 metros. Há estudos que dizem, no mínimo, mesmo assim o impacto é enorme, mas tentar reduzir o mais possível. A mim teve um impacto, e olhem que eu sou muito sensível, e a Manela sabe disso, sou muito sensitiva, teve um impacto extraordinário. Vocês, ao fim de alguns dias mesmo, começam a ter uma qualidade completamente diferente, até inclusivamente no vosso ambiente. Exatamente. Eu lembro que há uns anos, quando falei nisto aos meus sobrinhos e eles quiseram experimentar, pensaram, bom, se isto é assim, vou experimentar. E eles disseram que melhoraram imenso na qualidade de sono, porque tinham um computador em stand-by junto quase à cabeceira, não é? Pronto, portanto, faz uma diferença enorme. Então, nós estamos a falar aqui muito de causas externas, mas depois há as internas, que foi aquelas que ainda não falámos, não é? São aquelas mais dolorosas, nós estamos a deixar assim Quando eu digo mais dolorosas, são aquelas que as pessoas às vezes não querem olhar para dentro e dizer, meu Deus, eu não gosto disto, mas como é que eu saio daqui? Não é? Claro. Então, essas internas, para perceberem porque eu digo que são tão importantes, é que elas estão sempre connosco. Elas estão sempre comigo, dormem connosco, dormem mesmo, não é? Pronto, então, essa questão do emocional, e as pessoas podem dizer, ou do pensamento, mas os pensamentos vêm, como é que... O ponto é, os pensamentos vão sempre vir. Agora, nós podemos tomar a decisão que quando os pensamentos não são agradáveis, nós interrompemos. Como é que isto se consegue? Por determinação e por persistência. Não há outra solução. A varinha mágica é eu decido que eu vou interromper. Eu sei isto por experiência própria. Os pensamentos vêm automático, isto seria outra conversa, não interessa de onde é que eles vêm. Claro. Vêm automático, não são, em geral, agradáveis. Nós temos tendência a buscar as coisas que não são, ou que não foram boas na nossa vida. Agora, outra coisa é, eu vou dar atenção ao pensamento. Não, eu não quero, aquilo não é bom para mim, eu não quero, eu interrompo. Até porque, cada vez que vem um pensamento que não é bom, normalmente aquilo altera o meu estado emocional. Porque se eu for pensar numa coisa que eu não gostei de há 20 anos, e se foi uma coisa que eu considerei mesmo muito má, se eu me puser a pensar nela, eu começo a ficar tão alterada quase como eu estava há 20 anos atrás. Portanto, não é preciso eu estar a viver algo para que aquilo faça algum efeito em mim. Basta que eu me lembre daquele algo. Portanto, vejam o poder que tem o nosso pensamento. No sentido positivo ou no sentido não tem negativo. tempo, não é? A tal Claro. visualização não tem tempo, não é? O consciente e o inconsciente. Claro. E é tão importante que a pessoa pode dizer assim, então, mas Manuela, mas agora é isto, é aquilo, é tudo tão coisa. Como é que eu corto? Olha, às vezes basta, eu pelo menos, para além de todas as ferramentas que nós temos, podemos estar a ouvir e é como desligar uma chamada, não é?
Podemos fazer. Tal e qual. Podemos ter um elástico e penso logo, olhar, mudo a estação de rádio, aquela música é muito deprimente, carrego no botão e mudo. Isso vai fazer com que, se ainda não há um treino interno, há pelo menos este treino externo, tal qual como eu mudo o canal de televisão, porque aquilo está... Por exemplo, nós estávamos aqui a falar que eu quero estar sempre conectada, sabia tudo, e agora eu peço para as notícias virem ter comigo, e como estou nestas redes, acabam por as notícias virem ter comigo, mas eu seleciono, não é? Porque nós temos que começar a selecionar, porque é que eu vou estar a ouvir 30 vezes a mesma notícia que a pessoa transitou. Eu, por exemplo, nas últimas semanas, amigos do meu pai, todos os dias é 2 ou 3, portanto, quer dizer... chegam de alguma forma, se não chegam de mensagem ou de e-mail, chegam pelo Facebook. Portanto, nós já sabemos que as notícias vão chegar, não é? Que esse impacto externo vai, ou porque a pessoa está desempregada, ou porque está num relacionamento infeliz. E então a questão é, se estamos nessa presença, dessa densidade toda à tua volta, não é? Numa casa que está desarrumada, suja, por isso é que é também muito bom nós limparmos e criarmos espaço, isto seria aqui outra conversa, externo, nós podemos começar a fazer isso, não é? A criar até dinâmicas muito simples, essas técnicas até da própria música, colocar uma música, escolher sempre uma playlist bem disposta, que a ative, a do elástico, tu também podes dar aí algumas soluções, para além da respiração, da meditação e outras. Sim. Mesmo quando nós pensamos, aquele vai fazer meditação, vai deixar de ter pensamento. Não, vai deixar de dar atenção aos pensamentos. A questão sempre é atenção. E qual é a raiz de tudo isto para eu fazer diferente? É eu escolher fazer diferente. Nós estamos sempre a fazer escolhas. E nesse sentido da autorresponsabilidade, nós só somos 100% livres quando nós assumimos as consequências dos nossos atos em consciência. Portanto, se eu decido que continuo a dar atenção àqueles pensamentos, eu estou a escolher que vou continuar a sentir-me mal. Porque não há um pensamento que não seja bom que me dê uma emoção boa. Não, um pensamento bom vai-me gerar uma emoção que também não é boa. Portanto, eu estou a escolher manter-me naquele registro. Então, aqui o ponto é, eu escolho interromper aquilo. Que se vai ser fácil ou não vai, é outra questão. Se vai demorar muito ou não, é outra questão. Mas se eu decido que eu quero, então eu vou pôr em marcha. E depois, logo se vê, não é? Mas é uma questão de foco. Eu quero estar bem. É o foco diário, não é? É o foco ao segundo. Completamente. E há uma frase que eu dou, e que eu já disse isto, eu não sei quantas vezes, porque ela foi-me dada por uma mentora, que me deu uma frase que foi há 2 anos atrás, ou há 3, já não me recordo, que foi super, super impactante e que eu passo o tempo a recomendar isto como tipo receita. Isto é receita médica, que é pôr à frente da zona onde normalmente estamos a trabalhar, para que se veja na parede ou em qualquer coisa assim, 2 frasezinhas. A primeira é, eu quero estar bem. Ponto de exclamação, eu quero estar bem. A de baixo é, o que tenho de fazer? Ponto de interrogação. E, no geral, o que eu tenho de fazer é interromper qualquer situação. E se o interromper não foi suficiente, vou buscar a música, ou vou ver o sol, ou vou ver fotografias lindas, ou qualquer coisa. Ou vai tomar um duche, ou simplesmente levanta-se daquela cadeira para o sofá, ou tal e qual, como nós temos pesadelos, mais vale levantar e mudar a posição. É só sair daquele espaço de desconforto, porque automaticamente essa energia muda, não é? Porque muitas vezes as pessoas vão ter contigo, como vinham ter comigo, e depois eu dizia, vou falar com a doutora Manuela, que é, mas eu já tenho, a minha alimentação é de acordo com o grupo sanguíneo, eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu tomo a suplementação, eu faço meditação, eu faço isto, mas é isto ainda me está a acontecer. Ainda estou com estas relações de pouca qualidade, eu não consigo dormir, estou a atrair isto. Manela, isto é só para explicar que às vezes também acontece isto, ou seja, é o que tu disseste, às vezes já estamos a mudar muitas áreas, mas queremos o sucesso imediato, não é? Aquele prazer imediato que nos leva a consumir as tais bebidas gasosas e os chocolates e as coisas, não é? E outras, e relações de menos qualidade, que é o prazer imediato. E então é o que tu dizes, é só deixar de fazer naquele momento, não é? É só sair dali. Claro, é só sair a porta. É assim, aquilo que eu comecei por dizer é que nós não é possível, em termos humanos, nós mudarmos tudo, de repente, não é? Mas podemos começar a escolher o que é que eu vou começar a mudar.
E esta questão do pensamento é algo básico, isto precisa de ser feito. Há que fazer esta escolha, porque não há forma não há forma de nós avançarmos em qualidade interior do nosso bem-estar interno sem começar a cortar com aqueles pensamentos que não interessam. Não há forma mesmo. Não há muita forma. E eu realmente quero só partilhar uma coisa aqui contigo, quero-te agradecer profundamente, porque as pessoas que estão aqui vão estar connosco, estão com essa ressonância, ou seja, estão a escolher neste momento, em vez de estar a ouvir outras coisas, estão a escolher estar nesta sinergia e inclusivamente entrar em contacto com pessoas que estão aqui, na mesma sinergia. Também é muito bom nós criarmos uma rede de contacto, como eu tenho contigo, e depois essa rede foi, e depois é muito engraçado porque nós quando vamos a outro projeto encontramos sempre as mesmas pessoas, quer dizer que estamos na mesma sinergia, na mesma tribo, na mesma família. E quando há bocadinho estavas a dizer esses pensamentos, é muito, tem sido muito importante para mim. Claro que há ferramentas como o POON, como os florais, vocês podem ir buscar todas as ferramentas, seja qual for a sua crença, a vossa escolha. Mas uma das coisas que me ensinou muito foi desde miúdo, eu sempre, pela educação que tive, sempre trabalhei muito o perdão. Mas depois havia o auto-perdão também, que aí era outro desafio. E a gratidão. Portanto, eu aí já era habituada em casa a agradecer as refeições, a agradecer o dia, de manhã à noite. Era uma das coisas que eu me lembro da minha mãe chegarmos à noite e eu adorava aquele momento de irmos agradecer o dia e agradecermos tudo. E agradecer inclusivamente, eu tenho já partilhado aqui, por exemplo, eu continuo a agradecer, porque há muita gente que ainda está zangada com a China e com... Se não tivesse, se nós não soubéssemos, continuávamos nesta... Porque é tudo muito invisível agora. Portanto, se eu tenho alguém que me incomoda, independentemente do que agora teremos uma outra conversa, mas se aquela pessoa está a fazer uma coisa e eu estou-me a comparar e digo, ela consegue, eu não consigo, começo a entrar nesta frequência, começo a baixar o meu nível de frequência, ou se aquela pessoa me fez alguma coisa que eu não quis, estamos a falar uma linguagem muito simples, muito coloquial, então que tal aproveitarmos esse momento, em vez de dizer, ai, aquela isto, e fez aquilo, e nananã, ai, também não consigo ir dentro porque estou muito zangada, então visualizar essa pessoa e até nós conseguirmos entrar naquela frequência da gratidão, dela nos ter mostrado aquilo que eu já não quero, já é fantástico. E a partir daí acreditem que é assim, que é assim. Porque às vezes as pessoas estão ali horas e horas e corta e quebra e queima e visualiza e vai. Claro que, como falámos aqui, é fundamental um processo terapêutico, mas se eu olhar para aquela pessoa e quando eu digo olhar, não tem que estar à nossa frente, se eu visualizar e até eu expandir e estar em gratidão por ela me ter mostrado uma coisa que eu já não quero vivenciar, que é aquilo que a Manuela estava a dizer, claro que o nosso cérebro não vê o não, mas que eu preciso de cortar, vocês têm uma mudança extraordinária e este exercício funcionou comigo. Não sei se funcionou contigo, Manuela, mas é uma ferramenta assim imediata, maravilhosa. Sim, a conversa da gratidão seria uma conversa longa. Seriam mais umas lives, mas aqui é só para dar aqui é só para despertar aqui umas coisinhas. Só para despertar. O primeiro ponto que faz com que as pessoas normalmente não saiam do ponto não saiam de um estado existencial de não se sentirem bem, é porque há alguma convicção de que são vítimas de alguma coisa. E que o outro fez não sei o que mais e que o dia me correu mal. Uma grande conversa. Pronto. Quando nós passamos a tomar responsabilidade no nosso estado existencial, que passa pelos pensamentos e pelas emoções, nós começamos a perceber que aquela conversa não interessa para nada. Porque há pessoas a quem o dia teoricamente correu muito mal e mantêm-se muito serenas. Há pessoas a quem o dia foi fantástico e elas estão com um mau feitio desgraçado. Portanto, ou nós regulamos com a nossa vontade o nosso estado interno, ou não é porque o dia assim ou porque a pessoa assado foi responsável pelo meu estado. E isto é muito importante perceber. É mesmo muito importante. Nós não somos vítimas. Nós podemos estar a escolher, porque não sabemos, acreditar que o dia acontece-me errado ou os outros são maus para mim. Mas isso é só uma forma de ver. Eu, independentemente do que aconteça, eu posso escolher aquela frasezinha, eu quero estar bem, o que tenho de fazer. E, efetivamente, quando isto é feito assim, também, como tu dizias, e isso seria mesmo uma grande conversa, o outro está sempre a mostrar alguma coisa que está em mim.
o outro está sempre a mostrar alguma coisa que está em mim. Pode não ser também, consciente, não é? Que pode não ser claro, consciente, que a maior parte das pessoas pode dizer, mas como é que é possível? E estamos a falar de casos assim extremos, extrema violência, como é que é possível? Ou seja, mesmo que a ressonância não seja imediata, há lá alguma coisa, porque a partir do momento que aquilo é trabalhado, deixa de ter tanta intensidade. E a pessoa, inclusivamente, já não está ali. Ou seja, ou afasta-se mesmo fisicamente, ou aquelas pessoas saem da nossa vida. Por muito que a pessoa sem queira, as dúvida. pessoas afastam-se mesmo da nossa vida. Portanto, Sim. isto é realmente ter esse poder de escolha, que é, eu posso estar sem nada, olha, num deserto, muitas vezes aconteceu-me estar aqui na Islândia num campo de lava onde não há nada, não há rede, não há ninguém, e o telefone não funciona, o carro não funciona, o que é que eu tenho? Tenho-me a mim. Então, a partir daí, nós podemos tomar uma outra opção. E isso é que faz a mudança. Eu não tenho a menor dúvida de tudo. E depois, quando se encontra uma profissional, porque quando nós começamos a estudar estas coisas, e depois, quando começamos a encontrar pessoas que têm este conhecimento todo condensado, como a doutora Manuela tem, que é fantástico, imagina, pode ir a uma consulta e terem uma pessoa que pode escutar-vos e perceber e ir ao encontro da vossa história e dizer vá, vamos lá. Porque ela também tem isso, ela é mãe, ela diz vá, vamos lá, está na hora de dar o saltinho. Então foi que ela diz, queres mudar isso? Então vá, vamos lá mudar isso. Não é? Inclusivamente, Manuela, eu ainda ontem me lembrei de ti por uma razão, por várias, não só por causa da live, mas não só de manhã, quando nós podemos ter rituais, por isso há rotinas boas e há rotinas menos boas. E Exatamente. eu lembro, eu estou um bocadinho mais cansada, eu já descansei. Não tenho aqui a minha água ionizada, mas vou então espremer um bocadinho de limão e vieste logo tu. Ou seja, lá está, é um pensamento bom, não é? Portanto, eu cada vez mais quero ter estes pensamentos bons ao longo do dia, portanto, experiências maravilhosas. E isto tudo começou com a minha avó, quando eu era miúda, ela me dava limonada, eu ficava, ou então limão, eu ficava, e hoje em dia é prazeroso, portanto, o nosso cérebro aprende a ter prazer com coisas maravilhosas e ter o poder de nós mudarmos isto para alcalinizar o nosso corpo. Isso era outra conversa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda em relação à questão emocional, é a mesma coisa. Do nada acordámos bem, mas de repente ficámos com mau humor, nem sabemos de onde é que aquilo veio. Então vamos lá fazer alguma coisa para mudar aquele estado emocional. Porque ele só depende da nossa vontade. Enquanto nós achamos que eu vou estando em função do que me acontece, e às vezes não sei o que é que aconteceu, mas eu fiquei mal disposta, eu vou continuar a achar que eu não tenho poder para mudar nada. Agora, efetivamente, eu fiquei naquele estado porque não sei porquê. Agora, eu quero continuar naquele estado. Eu não quero. Então, vou fazer qualquer coisa para sair daquele ponto. E esse é o principal. E mesmo com situações que possam ser impactantes e importantes na interação na nossa vida, seja com o chefe, ou com o marido, ou com a mulher, ou com os filhos, não significa que vamos deixar de sentir as situações, mas não nos vamos permitir ficar dias, ou horas, ou meses a reviver uma situação que não foi boa. Até Isso chegar ao não é estado de saudável. doença, não é? Até chegar ao estado de doença. Sim, exatamente. Portanto, porque senão é isso que estava a dizer, é um campo maravilhoso para a doença acordar, o tal livrinho, a tal caixa a abrir, e depois chegarmos a tudo que hoje em dia é tudo autoimune, porque não é tudo, está tudo impotente, ou seja, ninguém consegue tomar conta de nada no seu próprio corpo, não é? Sim, porque no fundo as pessoas acreditam que lhe acontece a doença, que lhe acontece ser um bom médico ou um bom médico, que acontece haver um comprimido ou não haver um comprimido, mas não acontece nada, essas coisas existem, mas o que acontece é que eu tomo a decisão que eu quero ser saudável, que eu quero estar estável, que eu quero tomar conta dos meus pensamentos, que eu quero tomar conta das minhas emoções. Que isto é fácil? Não. Que isto é simples? É muito simples. É interromper e é escolher o que é que eu quero para mim. A vida toda é feita de escolhas. E eu ou posso escolher fazer uma caminhada, ou posso escolher não fazer a caminhada. Quando eu escolho não fazer a caminhada, eu estou a escolher ficar no sofá. E se eu escolher todos os dias ficar no sofá, eu estou a escolher envelhecer. Porque a ausência de atividade física gera envelhecimento no nosso corpo. Portanto, tudo são escolhas. E então, comecem por algum sítio.
mas, ou por alguma ponta, mas comecem a Claro, para escolher estar por neste vós. conceito de saúde plena, não é? Porque se o foco é saúde plena, tudo o resto vai Sim, se. E que uma longevidade, porque é uma longevidade com qualidade, não é? É um foco completamente sim, diferente para mas no poder fundo, desfrutar. claro, e como eu dizia, saúde, que não é física, é saúde, ah, é um bom estado de comunicação. E que comunicação é essa que é determinante na minha saúde? É a minha comunicação interna, como é que eu me comunico comigo, não é? Porque no fundo, no fundo, no fundo, saúde ou bem-estar ou felicidade, o que é? É paz interior. Mesmo. Eu não me estou a queixar de nada, eu não estou a refilar com nada, eu não estou a julgar nada, eu não estou a sentir vítima de nada. Eu estou a escolher aquilo que é melhor para mim. Às vezes escolho mal, vou-me apedrejar. Não, ok, carinhosamente, muito bem, fizeste o teu melhor, da próxima fazes ainda melhor. E é isto, e é isto. Não atirar nem pedras a nós, nem pedras aos outros, nem achar que a nossa vida é miserável por causa do governo, do mundo, da pandemia ou de o que seja. Sim, porque cada um neste momento é convidado também a trabalhar essa autoliberdade, não é? Aonde quer que é para ela ser Claro, manifestada. claro, 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 exatamente. E por isso que Isso eu é quero preciso agradecer a passar todos que períodos. estão aqui. Olha, Sim, e eu ia dizer só, estávamos. já agora, Não, só não, mais não, uma não. coisa. Exatamente, não, não. Eu ia te perguntar exatamente para tu continuar. Não sei que eu não tenho a noção do tempo, mas o que eu ia dizer é que este processo de reequilíbrio, muitas vezes para ele é indispensável silêncio. Silêncio. Estarmos em silêncio. Não há telemóveis, não há computadores, não há televisões, ou não há família à volta. Eu considero que pelo menos uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, é bom estar sem ninguém à volta, sem nenhuma coisa à volta. Para regenerar Silêncio. Sim, mesmo. porque nós não somos só este corpo, e para eu ter a noção da totalidade do que eu sou, se eu tiver ruído e distração, eu não consigo encontrar-me. Silêncio. E é muito curioso Sossego. que estás a dizer isso, porque também devem chegar até ti, porque apesar de muitos países estarem confinados, muitas pessoas têm partilhado comigo a dizer assim: nem imagina, eu agora estou em casa é quando tenho menos tempo. Eu tenho menos tempo, o dia já passou e eu não consegui organizar nada. Eu disse, mas fez escolhas. Tipo, organizou o dia antes ou a semana antes, e fez escolhas, e Claro. pelo menos aquilo eu quero fazer. Nem que seja uma coisa num dia, eu preciso fazer aquilo. Que é para estar atenta, porque se Uhum. nós percebermos, tudo passou rapidamente. Então, o facto das pessoas ainda estarem confinadas ainda me vem dizer com mais assertividade que ainda têm menos tempo porque estão ou mais Uhum. ligadas às redes sociais, ou estão a trabalhar ou a reconverter, ou seja, há um desafio em conseguir parar nesse silêncio, que até pode ser no banheiro, no WC, Uhum. na varanda, pode ser em qualquer lado, não é? Uhum. Claro. Mas as pessoas têm-se queixado muito. É incrível como é que nós conseguimos sempre. O ser humano tem uma capacidade extraordinária, por isso é que tu estavas a dizer, ter essa capacidade de autocura e de parar. Porque, quer dizer, o mundo parou, mas nós ainda nos ativamos mais. Houve ali um momento que houve ali uma paragem, mas agora as pessoas estão mais ativas ainda do que nunca. E eu vejo, ou pelas marcações, aqui esta hora, não é porque tenho que fazer isto. Portanto, é impressionante como é que nós temos que reduzir aqui. Olha, eu gostava muito que tu desses mais algumas orientações, porque estávamos aqui horas. Pelo menos isto fica uma partilha. Se não nos acompanhar o tempo todo, podem sempre voltar, porque vai ficar disponível nas nossas páginas, no YouTube também. E eu vou-vos pedir para vocês acompanharem o Facebook, está aí o contacto, Medicina de Vida. A doutora Manuela tem também uma coisa absolutamente maravilhosa, que é ela sempre, por isso é que eu me identifiquei com ela sempre esteve ao serviço. Eu assisti a dezenas de palestras em vários projetos em que passámos as duas ou tivemos, ela está sempre a passar conhecimento, está sempre, claro que tem um programa que ela já vai falar, mas tem palestras e um caso desses é em Leiria. Há bocadinho um abraço para a Rádio Atlantic Sea, que é do Brasil, mas que dos responsáveis tem o coração em Leiria, e eu disse, olha que engraçado, eu estava a falar de Leiria, e a Atempar, que é porque são muitos projetos, mas a Atempar, por exemplo, é um dos projetos onde
existem muitas palestras, muitas partilhas gratuitas, muitos encontros neste momento online e onde vocês podem, por exemplo, também assistir a palestras da doutora Manuela Sergeira, bem como de outros profissionais. Ela também está lá. Eu, por acaso, vou estar no dia 27 também. Não sei se tu gostarias, porque, por exemplo, a doutora Manuela, além das palestras gratuitas, disse-me logo, olha, a Tempar é fantástico, porque eles estão a criar ali uma dinâmica, eles criaram só uma organização que estão a espalhar por todo o tecido, não só empresarial, mas também da própria cidade. Estão a fazer um trabalho incrível e ao fim de 2 anos realmente tem um impacto. Queres falar só um bocadinho da Tempar, das tuas palestras lá e depois falas do teu projeto e do teu programa? Ok, então ainda voltando um bocadinho atrás da pergunta que me fizeste, que eu acho que sim, que é importante dar mais umas dicas, e Sim. essa que tu disseste é muito importante, que é, para nós termos um dia que nós sentimos que mereceu a pena, nós precisamos de colocar na agenda daquele dia, ou no horário daquele dia, alguma coisa que efetivamente é importante para nós realizarmos, senão escoa-se e não chegou a ser feito. Isso em termos gerais. A outra coisa que eu também aprendi e que introduzi como algo de rotina super importante e é muito simples, é fazerem uma lista daquilo que vos traz alegria, coisas simples. Ver o sol, ver o pôr do sol, apanhar ar na cara, qualquer coisa, e decidirem que todos os dias vão fazer pelo menos uma dessas coisas, dessa lista que vos traz alegria, porque haver algum momento que seja mesmo de desfrutar, que seja bom para nós, faz toda a diferença na nossa vida. Então, eram só essas dicas pequeninas. Em relação à Tempar... Pequeninas não, pronto, são maravilhosas e são transformadoras. Parecem muito simples, mas se as pessoas fizerem, são muito simples, sim, mas a pessoa às vezes é preciso de respirar. É esse momento mesmo, de coisas que lhe deem prazer, não é? São transformadoras, são maravilhosas. Exatamente, é isso mesmo. Relativamente à Tempar, portanto, a Tempar, eu não estou ligada à Tempar, a Tempar apenas é um projeto fantástico que vai, olha, que nos vai invadindo um pouquinho a todos, naquele sentido de venham lá e colaborem. E foi criado por um senhor, que é o Valdemar Duque, cujo objetivo é poder contribuir com conhecimento para que as pessoas tenham uma vida mais saudável e, como ele diz, possam ultrapassar os 100 anos com saúde. E, portanto, nesse contexto ele vai convidando muitos profissionais de muitas áreas, seja das áreas mais científicas a qualquer coisa que tenha a ver com alimentação, a qualquer coisa que pode ter a ver com astrologia, com desporto, com o que seja. E é tão ativo, portanto é uma associação sem fins lucrativos, é tão ativo que ao fim de, ainda não chega a 3 anos, já organizou 400 eventos, entre palestras, tão ativo, que eram ontem 3 da manhã, estávamos a falar por causa de... Ele não para, não é, Manuela? Ele não para. Ele tem uma capacidade de palestras e simpósios incrível, portanto, sigam-nos, também estão nas nossas 2 páginas, porque há sempre uma contribuição incrível, não é? É impressionante. Sim, exatamente. Em cada mês há umas 4 a 6 palestras sempre, todas de acesso gratuito e em horários que vão sendo publicitados, não é? Horários e em dias que vão sendo publicitados. Pronto, então, efetivamente, a Tempar está a fazer um trabalho incrível, é reconhecido pela própria Câmara Municipal de Leiria, onde estão, e pelas várias instituições. Eu não conheço nada no país que faça tanto, e muito menos em tão pouco tempo. De uma forma... E de uma forma tão generosa e tão espontânea, não há ali nenhum tipo de interesse outro secundário envolvido. Quando é que voltas? Tu estiveste lá, quando é que voltas agora novamente? Tu tens sempre eu estive lá a semana passada, portanto ainda não programei a próxima. Mas eu sei que tu vais voltar, não é? Eu sei que tu vais voltar. Eu vou dia 27. Não, eu acho... Não, eu estive em janeiro, Estiveste em janeiro. E agora a semana passada, mas acho que vais voltar outra vez. Ele teve-me a dizer, porque ele disse, você vai estar com o Manuel amanhã. Sim. Mas basta seguirem a página da Tempar. Então eu que não me estou a lembrar qual é a data. Ok. Mas não há problema, porque depois coloco aqui.
E olha, eu gostava muito agora que tu também falasses, porque tu depois criaste, para além de tudo, foste compilando todas estas experiências, porque tu, para além disso, és uma pessoa muito responsável e muito habilidosa, que testas, és como eu, gostas de estar, e portanto tu estudas tudo e depois compilaste tudo. Quando eu digo tudo é numa informação muito assertiva, muito experienciadora, com conhecimento, mas que as pessoas possam experienciar para ter um impacto nas vidas delas, até para elas terem aquela sensação e perceberem. E criaste um programa que tem tido um sucesso enorme, que eu já partilhei várias vezes e já tenho falado também no programa, que eu gostava muito que tu falasses aqui um bocadinho. Que programa é esse? Ok, muito bem. Então, também para explicar, eu nos últimos 6 anos comecei, digamos que a virar um bocadinho o meu foco cada vez mais para como podemos estar na vida de outra maneira. E isso passou por eu também passar a estar na vida de outra maneira, não é? Portanto, eu fui fazendo estudos, programas com mentoria. A mentoria, o que é isso? É ter um mentor que nos ensina coisas que também ele já coligiu, que ele também já vivenciou, etc, etc. E, portanto, nessa dinâmica toda desse crescimento e dessa experienciação e dessa até disciplina de fazer muita coisa, eu fui apercebendo-me de conteúdos que eu considerava básicos, que se as pessoas os soubessem, os conhecessem, poderia fazer a diferença nas suas vidas, não é? E portanto, eu própria neste momento, apesar de ter feito também formação em coaching, essencialmente estou muito vocacionada para esse contexto de mentoria, ou seja, levar as pessoas a que elas cheguem onde elas pretendem por um percurso que elas não sabem fazer sozinhas. E então há 2 programas, sendo que um agora com a pandemia não pode acontecer porque é presencial, não é? E é para grupos e é de fins de semana, um programa que eu comecei nos Açores, e há este outro que é individual, que acontece online, e que é que se chama Orienta-te, portanto, o nome surgiu-me assim, Orienta-te, ou seja, vou ajudar a que a pessoa se oriente, e é um programa relativamente simples, e que decorre por via online, individual, pessoa a pessoa, portanto a pessoa está comigo num horário que se combina semanal, durante 8 semanas, 2 horas por semana, e em que, portanto está estruturado, não é? Em que eu incluí todos aqueles conteúdos que eu considero que são indispensáveis para ter a informação que a própria pessoa sinta que é a suficiente para fazer esse processo de mudança. Junto com as interações são sempre depois muito pessoais, porque a pessoa tem a sua história, não é? E também há um reenquadramento e uma ressignificação da sua própria história. Nós não deixamos de ter a história que tivemos, mas nós podemos olhá-la de forma diferente. E aquilo que parecia que foi algo traumático, afinal, se calhar, podemos ver de uma outra maneira. E é esta situação esta possibilidade de nós olharmos com outras lentes é que faz toda a diferença nas nossas vidas, mesmo naquilo que já é o presente e aquilo que me chega. Eu posso olhar de muitas formas, ou que sou vítima daquela situação, ou que, epá, estou já a aprender com isto. São 2 formas completamente diferentes de olhar para aquela situação. Para além dessa ressignificação da sua própria forma de estar, há também exercícios diários, curtinhos em tempo, e depois há uns vídeos e há mais alguma coisa que dá ali mais corpo e até que depois voltemos a falar. E pronto, o programa não tem muito tempo, mas eu tenho tido testemunhos incríveis, escritos, aqueles que eu presencio sou eu que os presencio, mas depois escritos que qualquer pessoa pode ver de mudanças enormes, porque começaram a perceber e a ressignificar a sua forma de estar. E agradeço-te a oportunidade de falar nisso, porque efetivamente Não, só fazia o sentido. Porquê? Para já, porque eu trago aqui pessoas que conheço e de confiança, eu sei o impacto que tiveste na minha vida, em vários processos, em vários projetos,
E sei que por isso é que faz sentido. Isto não é só criar conteúdo aqui por criar conteúdo, porque eu podia estar a contar só a história sozinha, mas o facto de ter uma pessoa como tu, que se as pessoas forem verificar por aquilo que tu falaste, não só pela tua experiência de vida, o teu rigor, a investigação, os cargos que tu ocupaste, portanto, valida. E é isso é que é importante, para as pessoas perceberem quais são as fontes que são credíveis, pessoas que nos podem apoiar mesmo no nosso processo, e por isso é tal e qual como eu apoio pessoas no processo, eu trago outras pessoas que eu sei que podem apoiar, ou porque usaram a minha vida, ou porque eu conheço o trabalho delas e sei que elas são generosas, não há aqui ninguém, por exemplo, quando eu falei das partilhas, não é só para falar da Atempar, está a fazer um trabalho maravilhoso, ou porque eu vou fazer a palestra lá, ou porque tu fazes a palestra lá, é porque é esta partilha em missão, a pessoa está em missão a doar o seu tempo e o seu conhecimento, que investiu milhares de euros e dias e semanas e anos, porque nenhuma de nós tirou cursos, mesmo nestas áreas de desenvolvimento pessoal, de 2 dias, portanto foram cursos de anos, 2 e 3 anos, para chegar, para tentar perceber, e portanto essa partilha é maravilhosa, que é um dos valores que eu acredito. Claro que isto aqui é para despertar, para a pessoa relembrar, para ir buscar, para ganhar alento, para partilhar com um amigo, olha, vê lá, porque se a minha comunicação não chegou, a da doutora Manuela vai chegar, ou da doutora que vem amanhã, também estava aqui hoje, amanhã também, se calhar, através de uma palavra que ela vai dizer, aquilo vai fazer o tal momento, eu disse, já ouvi isto 1000 vezes, é agora. Pronto, ouvi 1000 vezes, agora ouvi 1001 e é agora. Portanto, é esta generosidade, é esta missão de querer ter um impacto positivo no mundo, mas é um impacto positivo assim, em cada alma, em cada pessoa, em cada universo. E porque realmente tu fazes a mudança na vida das pessoas. E, portanto, quando eu vejo dizer, mas a doutora Manuela está... sim, claro. Ainda hoje recebi um convite e sabes uma coisa muito engraçada. A primeira coisa que ela me disse foi, eu estive a observar o seu trabalho já há uns anos e sabe uma coisa? Portanto, hoje foste o tema do dia. Você hoje vai estar com uma grande amiga minha, que eu conheço e que já entrevistei, que é a Ana Margarida. E ela disse-me, vai estar, portanto, imagina como é que as pessoas se vão conectando, e são estas redes que vão trazendo outras pessoas de qualidade, nem que seja só um segundo. Portanto, eu quero-te agradecer todo o teu trabalho, porque eu às vezes ficava impressionada assim, mas como é que esta mulher, que é uma mestre, é uma investigadora, ela continua com uma humildade e uma disponibilidade a ir estudar tudo. Depois eu às vezes revia-me, ela ia estudar não sei quantas formas disto, não sei quantas formas daquilo, todos os florais, tudo isto, ou seja, é muito curiosa, portanto, eu admiro-te imenso, e por isso é que agradeço-te profundamente, tu estás aqui. Ia-te chamar minha querida, porque é assim. Agradeço profundamente, estás aqui, minha querida. Não sei se queres deixar aqui mais alguma Também mensagem. Também te agradeço imenso. Se calhar só esta questão daqueles... Sim, e eu acho um privilégio tu tratares-me desta maneira, mas pronto, sim, agradeço. Mas tu sabes que sempre foi assim, logo quando eu te conheci, porque era uma ressonância. Eu ainda ontem dizia ao Valdemar, dizia assim, mas você já viu como ela sorri? Porque assim, a doutora Manuela Sergeira também é terapeuta de yoga do riso. Você já viu como ela gargalha? Mas é como você. Disse, sim, mas é amorosa, aquilo é amor por todo lado, aquilo é gargalhada, é vida. Portanto, é lógico que para mim ele disse, que engraçado, sim, você não imagina, nós somos capazes de estar a rir, quem está ao pé dela está sempre a rir, porque ela está sempre a gargalhar. Claro que eu esteve aqui um bocadinho mais séria, mas se estiverem num convívio pessoal com ela está sempre com este sorriso. Portanto, nós estamos sempre com estas ruguinhas porque é sempre a rir. Portanto, ele até isso dizia, vocês riem muito. Eu disse, mas faz muito bem, o fígado fica cheio de ginástica. Portanto, estávamos a falar de ti, não sei se ficaste com as orelhinhas quentinhas. Por isso, não sei. Não sei. A essa hora estava a dormir, Pois, porque ele não podia hoje, lá está, não podia hoje, portanto, há alturas em que tem que se fazer assim e tínhamos que organizar ali umas coisas. Quero-te agradecer profundamente para as pessoas se lembrarem, epigenética, esta capacidade, este paradigma, que não é novo como ela explicou, mas há muito tempo que estava esquecida, até mesmo pela classe médica. E é um tema que a doutora Manuela Sergeira tem falado há anos. Eu acompanho muitos médicos, como vocês sabem, conheço muitos, porque não fui estudar medicina, porque realmente tinha pânico e medo de sangue, ainda hoje fico, e percebi que não era a solução, porque deixavam partir os meus. Depois fui para direto, que também não era, mas pronto, só depois quando comecei a estudar outras coisas. Mas
ela foi das primeiras pessoas em Portugal a trazer este tema para todo o lado, em todos os congressos, todas as palestras, todas as feiras alternativas, em todo o lado, ela falava de epigenética, para além de outras coisas. Vocês têm o poder de mudar isto, vocês têm o poder de adormecer essa informação que lá está, vocês têm o poder de mudar a vossa vida. Portanto, eu quero-te agradecer por tocares todas as pessoas e quero-te agradecer por teres feito sempre parte desta caminhada e agradecer-te profundamente isso, o facto dessa tua humildade, dessa tua partilha e disponibilidade. Por isso é que eu faço questão aqui de dizer acompanha a doutora Manuela Serjeira, porque ela, mesmo quando está a falar das coisas dela, é como ela está sempre a partilhar e a conectar. Por exemplo, o Valdemar chegou a mim através da Manuela, não é? Houve outras pessoas que chegaram, é sempre assim, muito generosa, e é isso que eu quero partilhar contigo. Tens mais alguma mensagem para quem nos está a ouvir? Gratidão por quem ficou até agora. Obrigada. Aqui de vários países. Nada, é verdade. Sabes que é verdade, eu já te disse isto pessoalmente, não é por estares aqui que eu vou dizer o contrário. Não, e tu és generosa sabes também. Coisas da minha vida, sabes coisas da minha vida, muitas vezes tu és capaz, muda, faz isto, faz aquilo, portanto, eu já disse que que me consultei contigo, agora por acaso estou aqui, mas há sempre esta dinâmica e apresentaste-me outras pessoas, outras ferramentas, outras dinâmicas, estamos sempre aqui, sempre a aprender. Agradeço-te a ti, porque este programa mostra também a generosidade que tu tens já há tantos anos de trazer informação e de trazer conhecimento e trazer, no fundo, esperança às pessoas, não é? Portanto, estamos quites, entre aspas, tá? Assim era como, a resistência das lives, mas eu percebo que tem um impacto diferente e se é para levar a informação, e tu sabes que eu sempre, e tu sabes, ou ir aos eventos para solidária, para partilhar, para tudo, realmente nós temos que fazer isso. Para mim é uma das coisas que me dá prazer. É uma das coisas que me dá prazer. Não é estar aqui, mas é partilhar e levar fundamentalmente uma coisa, informação de qualidade. E trazer pessoas a dizer, olha, estão a escutar, estão a ver esta pessoa, ou seja, porque nós todos dizemos as mesmas coisas, mas é diferente a forma como tu dizes, é diferente a forma como tu... E, portanto, isto é uma dinâmica maravilhosa. E, portanto, quando às vezes me pedem, Margarida, indique-me lá um médico, disse, olha, eu só conheço neste momento médicos integrativos, médicos que têm uma outra visão, que têm uma visão holística, que percebem a pessoa num contexto. E há médicos que eu conheço como tu, que és coach, que tens especializações em Feng Shui, em florais, em tudo e mais alguma coisa. Portanto, é lógico que eu irei recomendar sempre, mesmo que não te diga, irei recomendar sempre, e estão aqui pessoas que sabem disso, irei recomendar sempre pessoas, olha, fale com ela, entre em contacto com ela, faça isto, não sei o quê, porque, com ela ou com ele, porque são pessoas que vão ajudar, porque eu sei o que é. Eu fui ter esta urgência de vida ou de morte, isso estava noutra conversa, porque eu perdi as pessoas que mais amava. Então eu não conseguia fazer nada para conseguir, inclusivamente, interromper aquele ciclo, que claro que foi interrompido, mas depois de muito estudo, muito trabalho, de uma obsessão enorme, minha pessoal, como tu sabes, sempre a aprender, a fazer processos pessoais, de tudo, mas essa é a minha história, nem toda a gente tem uma história assim, mas eu tive que aprender pela perda gigante das pessoas que eu mais amava. Portanto, estamos a falar de uma situação que eu só posso colocar ao serviço, e ao serviço conhecimento de qualidade. Não é outro tipo de conhecimento, pessoas que se vão aproveitar, ou porque, eu não estou aqui a julgar, mas ou porque é por uma questão financeira, ou por outra, ou por prestígio, não, pessoas que estão de alma, que querem ter mesmo este impacto e querem dar ao outro essa capacidade, essa independência, esse poder de poder escolher da melhor forma, da forma mais consciente naquele momento. Eu queria só então já que me dás essa oportunidade de finalizar com uma informação que eu acho muito importante. As pessoas às vezes acham, está a dizer isso tudo muito bem, então e toda a gente muda, e toda a gente pode mudar, e qualquer idade se muda, e o que está mais do que identificado é que para haver uma mudança, para além de haver o desejo de o fazer, não é? É necessário que nos chegue a informação que nos veicula a possibilidade de nós fazermos essa mudança. É necessário um mentor que nos ajude a fazer esse percurso, e depois é preciso uma coisa como no ginásio da epigenética, que é treino. Há que fazer diferente repetidamente, tá? Portanto, é garantido que se houver estes 3 elementos,
a mudança acontece. E isto só para dizer, não há uma idade a partir da qual não se pode mudar, não há uma circunstância na qual nada, não existe, desde que haja vontade de o fazer, não é? E pronto. E desejo-vos muitas mudanças maravilhosas nas vossas vidas para melhor e que escolham aquilo que é melhor para vós, sempre. Olha, e que interrompam aquilo que não interessa. É maravilhoso. Eu só te convido depois a ver os comentários. É só aplausos a agradecerem-te a partilha da tua história. Aqui a Márcia Nunes, que é do Brasil e que também é uma Márcia, eu conheço, inclusivamente, algumas pessoas estão no meu círculo mais íntimo e, portanto, são pessoas que também estão a fazer mudanças, outras querem iniciar mudanças, outras já fizeram mudanças e até a essas pessoas eu quero agradecer porque estão aqui, são muito generosas, porque estão a apoiar este projeto, estão a investir nesta informação, confiam que eu vou trazer pessoas que trazem informação de qualidade e, portanto, olha, é só palminhas, tenho estado a pôr aqui, é só palminhas e a agradecer, porque realmente a doutora Manuela também traz verdade e coerência, que é nós temos mesmo que fazer o processo, meus amigos, não há outra forma. E, por exemplo, a Islândia também passou por isso, também foi um exercício que não é só maravilhas, é um exercício que é um teste e nós temos que testar e podemos fazer. Querida Manuela, muito obrigada. Nós vamos voltar no dia 25, vai voltar com outro tema. Vocês hoje estiveram aqui numa atitude de escuta completamente passiva. Às vezes há muitas questões, disse Manuela, prepara-te porque pode haver algumas questões. Ficaram rendidos com a tua partilha, com essa verdade e com a tua disponibilidade, e eu quero-te agradecer mais uma vez profundamente o facto de estares aqui e teres investido este tempo connosco. Muito obrigada, minha querida, e até sempre. Gratidão a todos. Saúde plena, foquem-se, libertem-se do medo. Lembrem-se daquela listinha que ela disse: de fazer a listinha, de criar, tocar a terra, de respirar, de apanhar vento na cara, de fazer qualquer coisa que vos dê prazer. E eu também quero agradecer a algumas pessoas que estão aqui que também me apoiaram nesse processo. Algumas pessoas que estão aqui, muitas vezes eu disse: olha, porque eu faço sempre muito processo sozinha, não é? Eu vivo sozinha, estou no estrangeiro, e muitas vezes disseram: olha, eu também quero fazer isso contigo. Olha, também vou fazer. E, portanto, houve muitas pessoas que estão aqui que saíram da zona de conforto e eu quero-vos agradecer e reconhecer, e por isso é que isto se chama Jornadas Quânticas, não é só porque falamos de quântica, é para expandir isto numa onda maravilhosa, e tenho a certeza que hoje vão sair daqui com muito mais autodisponibilidade e muito mais esperança. Um beijinho e quanto a mim, até amanhã, se tudo permitir, se o universo permitir, pelo menos está co-criado. Quanto a ti, minha querida, é até já. Um beijinho grande a todos. Até já. Beijinho. Gratidão por tudo. Obrigada. Gratidão.